Oi, gente. Hoje nós vamos fazer um Ho'oponopono para minha casa própria. Esse é um Ho'oponopono diferente daquele de 108 vezes. Esse que eu faço é de 70 vezes 7. Vamos lá, vamos começar. Obrigada, Jesus, pela minha casa própria abençoada. 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 Obrigada, Jesus,
pela minha casa própria abençoada. Obrigada, Jesus, pela minha casa própria abençoada. Obrigada, Jesus, pela minha casa própria abençoada. Obrigada, Jesus, pela minha casa própria abençoada. Obrigada, Jesus, pela minha casa própria abençoada. Obrigada, Jesus, pela minha casa própria abençoada. Obrigada, Jesus, pela minha casa própria abençoada. Obrigada, Jesus, pela minha casa própria abençoada. Obrigada, Jesus, pela minha casa própria abençoada. Obrigada, Jesus, pela minha casa própria abençoada. Obrigada, Jesus, pela minha casa própria abençoada. Obrigada, Jesus, pela minha casa própria abençoada. Obrigada, Jesus, pela minha casa própria abençoada. Obrigada, Jesus, pela minha casa própria abençoada. Obrigada, Jesus, pela minha casa própria abençoada. Obrigada, Jesus, pela minha casa própria abençoada. Obrigada, Jesus, pela minha casa própria abençoada.